E aí, a sua lição tem em mãos? Estou aqui com a minha lição, como interpretar as Escrituras. Um tema fantástico, né? Como a gente tem aprendido. Eu tenho dito para muitas pessoas que esse trimestre foi um curso de hermenêutica bíblica, como estudar, interpretar o texto bíblico. Aprendemos muito e temos aprendido ainda. Estamos agora então na última semana, vamos estudar a penúltima hoje, e já iniciamos hoje então o estudo da última semana deste trimestre. Eu aconselho você que tenha a lição do próximo trimestre, ela pode ser acessada digitalmente, você pode também adquirir. Aqui na Igreja do Marco nós temos algumas unidades, durante a semana você pode ter a sua, e assim a gente pode continuar tendo em casa esse estudo diário que nos leva à Bíblia, à Palavra de Deus. E aí, como é que você está? Como é que foi a sua semana? Está feliz? Sabe, eu me sinto renovado. Hoje foi o primeiro sábado com culto presencial. Nós não tivemos muitas pessoas, nós tivemos cerca de 60 pessoas apenas aqui presencialmente, o espaço é para 120, mas já foi um recomeço, só da gente poder ver algumas pessoas e poder olhar nos olhos das pessoas, falar olhando, foi muito especial. Você pode estar com a gente, logo mais às 11 da manhã, a igreja está passando agora por um processo de sanitização, para recebermos então o próximo momento para o culto das 11 horas, você pode estar com a gente nesse momento, louvando e adorando o nome de Deus, ok? Pode vir participar com a gente também, lembrando, há um link em nossas redes sociais, no nosso site, que você pode colocar a sua inscrição, para confirmar a sua presença aqui conosco, tá bom? Muito bem, pastor Ítalo, seja bem-vindo, amigo. É muito bom você estar com a gente aqui nesse estudo da lição. Dê suas boas-vindas aí para todos que estão conosco. Hoje nós estamos aí com um pouco mais de 270 pessoas conectadas. Agradeço aí, só para mencionar alguns nomes, o João Silva, a Cíntia Vasconcelos, a Elza Bastos, inclusive ela agradece pela mensagem maravilhosa, o Eliel Monteiro, o nosso coronel. Nós temos aí também a Marisa Mota, o Rosinaldo, a Francisca Chagas, a Eline, a Delícia, a Kelma, a Nazaré Reis, a Kátia Samanho, a Rose Lobato. Que bênção, muitas pessoas. Pastor, seu alô para todo mundo aí, para termos esse início do estudo da nossa lição. Amém. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Obrigado aí pela sua audiência, podemos dizer assim, por estar nos acompanhando desde o primeiro momento. Como o pastor Fonel citou, a gente teve aqui, né, pastor, um momento muito agradável, revendo algumas pessoas, né, não podendo ainda ter esse contato que a gente tanto deseja, mas já deu para matar um pouco a saudade. E que nós possamos agora nesse momento, pastor, a gente recapitular e também colocar em prática a nossa vida, né, que essa lição trouxe muita coisa importante para a gente colocar em prática, não apenas ficar na teoria, né, colocar em prática a nossa vida. Amém. Então o tema que nós vamos agora juntos dialogar lidando com passagens bíblicas difíceis. E aí, como é que você faz quando você está lendo a Bíblia e encontra um texto difícil de entender? Você fica desesperado, você já corre atrás da internet, e aí, por não saber onde que está a verdade, você lê qualquer coisa e fica mais confuso ainda. Nós vamos então aprender juntos aqui, rever o que aprendemos durante a semana, que é possível encontrar significado, é possível encontrar respostas, usando o estudo bíblico correto, para que a gente possa assim aprofundar mais na compreensão da palavra de Deus. Eu convido você, se puder, fechar os olhos, nós vamos orar para que Deus nos conduza nesse estudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, para recapitularmos, para estudarmos o tema da lição da Escola Sabatina. Esteja com a gente, com cada pessoa conectada, para que assim possamos aprofundar nossa caminhada e compreender o Teu desígnio para a nossa vida. Dê-nos, ó Pai, condições de, ao encontrarmos um texto difícil, podemos então, com humildade, com oração e com uma correta leitura da Bíblia, encontrarmos a resposta que a própria Bíblia nos dá em cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto inicial, para começarmos, está aqui em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Esperar que você encontre na sua Bíblia, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16.
E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pastor Ítalo, será que está certo o texto? A Bíblia está dizendo que o discípulo Pedro, ele tinha dificuldade de entender algumas coisas que Paulo escreveu, é isso mesmo? Pastor, o verso deixa claro aqui para a gente que nem tudo na Bíblia a gente vai entender, né? Então é normal, quem sabe Pedro ou até algum outro discípulo, o profeta, ter uma dificuldade porque está tentando entender algo tão divino, né, com a nossa mente limitada, né? Mas eu acho muito interessante aqui, pastor, duas palavras: ignorantes e instáveis. Quando eu li isso aqui no texto, isso aqui ficou muito claro que a nossa interpretação bíblica, ou buscar a mensagem que o texto está passando, não pode ser baseado no que eu quero, né? Porque senão eu me torno alguém ignorante e também instável, né? Eu estou agindo da mesma forma que aqui Pedro está fazendo esse conselho, né? Paulo escreve algumas coisas, mas vão ter dificuldade de entender. Pedro está deixando isso claro, né? Olha, algumas coisas vocês vão ler, não vão entender a princípio, mas vocês não podem buscar também a sua própria interpretação do que está dizendo, né? Então isso aqui é algo que a gente não pode cometer o mesmo erro. O verso deixa claro, a própria destruição deles. Ao fazer isso, interpretar da nossa forma, nosso jeito, tentar forçar ali, né, uma interpretação, nós estamos nos tornando ignorantes. Então o problema aqui não é a dificuldade de entender o texto, o problema aqui é deturpar, é pegar o texto bíblico e fazer aplicações equivocadas dele, ensinar de forma errada e acabar contagiando pessoas com o erro, não é isso? Esse que é o problema, não é? Esse é o problema, porque a gente acaba então enganando, né, pastor? Quando eu encontro um texto bíblico e eu não entendo a princípio, eu não devo ensinar, não devo falar sobre algo que eu não entendo, né? E aqui fica muito claro, Pedro está dizendo, olha, é o seguinte, se você não entendeu, e vai haver momentos assim que a gente não vai entender, mas o que nós temos que fazer é ter uma atitude, a gente vai ver ao longo do estudo, é uma atitude humilde, reconhecer, olha, não estou entendendo. E também a lição vai nos dar, assim, uma sequência muito importante para a gente entender textos que a princípio a gente bate o olho e não entende, que eu não sei o Senhor, mas assim, de vez em quando isso acontece, né? A gente olha assim, o que será que esse texto está querendo dizer? Né? Qual é a mensagem aqui? E a gente não pode falar sobre algo que a gente não entende, né? Senão a gente está tornando ignorante, como aqui está falando o texto, e instável também. Então, pastor, para todo mundo entender, mesmo quem fez teologia, mesmo aquele que participou da escrita da Bíblia, pode ter algumas partes que não são tão claras. Então não há nenhum problema nisso. E outra, não é porque a pessoa estudou que ela vai ter pleno conhecimento de tudo, não é? Agora, é possível sim encontrar com oração, com humildade, respostas, não todas, porque, por exemplo, de onde Deus veio, como Deus existiu, como explicar a encarnação de Deus em Cristo, né? O Deus Filho, como é que pode viver entre nós? E aliás, Cristo morreu Deus também, Deus pode morrer? Então são questões que a gente não tem resposta, talvez na eternidade vamos ter. Então não compreender tudo é normal. Agora o problema que fica bem claro para nós é compartilhar enganos ou interpretações que destoam com o todo da Bíblia, não é isso? E exatamente, pastor, e a gente lendo a Bíblia, vão ter coisas que são difíceis de entender, mas não vão ser todas. Então, nessa chave de buscar entendimento, algumas coisas são primordiais. Olhar o contexto, né, ver o que é que está falando antes, falando depois, e tentar isolar um pouco o que você não está entendendo, mas tentar entendendo a imagem que está sendo pintada ali. Não é todos os textos da Bíblia que a gente tem dificuldade de entender. E como o senhor falou, a gente estuda, a gente passa tempo, mas tem coisas que a gente nunca vai chegar a uma resposta absoluta. A gente vai ter algumas teorias, vai ter algumas suposições, mas só no céu mesmo para revelar para a gente. Essa questão mesmo da natureza de Cristo, né? Eu lembro que no seminário teológico, a gente gostava muito de colocar os professores contra a parede, contra essa pergunta, né? Chegava um professor e a gente perguntava, mas quem foi que morreu na cruz? Foi a natureza divina, a natureza humana? Aí um professor fala a sua opinião, aí entrava outro e a gente jogava a mesma pergunta. Mas são coisas assim que a gente
tem que estar no céu mesmo para buscar essa resposta completa, né? Agora, algumas semanas atrás, para poder só entender ilustradamente essa questão de contexto, de perspectiva, tivemos aí um movimento em prol da igualdade das raças, a partir de um episódio triste, em que um policial sufocou George Floyd, não é isso? Foi amplamente divulgado isso em todos os canais de comunicação. E eu achei bem interessante, pastor, porque uma cerimônia fúnebre dentro de uma igreja, enquanto se alguém falava algumas palavras, uma mensagem para a família, um artista pintava um quadro atrás. Só que não era nítido o que ele estava pintando. E ele ia dando os traços e pintando e ninguém conseguia entender de fato, a não ser talvez do outro artista que tinha perspectiva semelhante à dele. E de repente, então, quando termina a mensagem, ele vira o quadro de cabeça para baixo e aparece a imagem de George Floyd. Ele pintou ao contrário a imagem de George Floyd. Então, veja, o quadro estava ali, a imagem estava ali, mas a perspectiva estava diferente, por isso que estava incompreensível. Então, às vezes, o significado do texto está bem diante dos nossos olhos. É só a gente ter um olhar um pouco mais amplo, a gente vai perceber claramente que não era tão complicado assim. Isso é verdade. Interessante isso, né? Às vezes a gente olha um texto e a gente não consegue entender no momento, mas quem sabe um amigo do lado olha e já entende de uma forma que a gente não entendeu, né? Então tudo vai de uma questão de perspectiva, mas também sempre buscar o princípio bíblico, né? Não apenas o que é que eu estou entendendo, mas o que é que Deus quer dizer. Eu entender é uma coisa, mas será que eu estou compreendendo e extraindo tudo aquilo que Deus está querendo falar através desse texto? Uma outra coisa importante, que creio ser muito necessária dizer aqui, é que a maior parte da Bíblia é fácil de entender, não é isso, pastor? São histórias de vidas, e eu gosto muito da Bíblia porque ela mostra tanto o lado positivo como o negativo de grandes homens da história, homens e mulheres. Por exemplo, fala de Davi como homem segundo o coração de Deus, mas também fala do seu adultério, fala do seu erro, fala das suas falhas como pai, como esposo, como líder e governante. Então a Bíblia como um todo é um livro fácil, são histórias maravilhosas, inclusive servem de base para a história humana, a cronologia da humanidade. Então eu não posso permitir que esses poucos textos, que aparentemente podem ser um pouco mais complexos de entender, invalidem o todo da Bíblia, que é o que algumas pessoas dizem, não é? Olha aí, está vendo, não tem resposta para isso, então a Bíblia toda ela é inválida. Esse é um grande erro, um grande engano, um equívoco cometido por muitas pessoas da chamada alta crítica, que levantam questionamentos, apresentam textos com algum tipo de diferença de dados, que poderia ser uma contradição, para tentar invalidar a Bíblia. Então a gente vai hoje, creio, rever juntos aqui, algumas maneiras com as quais a gente pode se utilizar para encontrar resposta nessas aparentes contradições ou dificuldades de interpretação. Bom, pastor, para começar eu queria só mencionar aqui, várias pessoas têm estado conectado com a gente, algumas até colocam a sua classe que está presente, lembrando que quem veio para o culto 8 horas, está agora reunido em salas, então você pode programar aí para o próximo sábado, vir com a sua classe, a cada sala cabem 10 pessoas, distanciadas umas das outras, já está já posicionadas as cadeiras, demarcadas ali, onde elas devem ficar, e aí então vocês podem juntos, discutir na sala, com máscara, estando ali num ambiente preparado para isso, ok? Bem seguro. Então alguns estão colocando aqui participação, estão com a sua classe presente, então muito obrigado por você estar aí marcando presença conosco. Só mencionando aqui, por exemplo, a Marina Rosa coloca classe 31 presente, que bom, seja bem-vinda aí à classe 31. Também aí algumas outras pessoas como o irmão Walter Fernandes, o Wendel, e aqui o Wendel coloca uma pergunta, pastor, vamos lá, primeira pergunta para iniciar, como devemos lidar com o crescente relativismo ao nos depararmos com passagens bíblicas difíceis? Hoje a gente vive uma geração de questionamentos, né? Eu tenho 2 filhos, então é muito comum você ver um filho, por que isso, né? Por que isso? E tudo parece que, de forma geral, pode ser relativizado. Então, como é que a gente pode lidar com essa nova tendência humana ao encontrar textos bíblicos de difícil interpretação? Pastor, nós que acreditamos em Deus, que
professamos ser pessoas cristãos, né? A Bíblia para nós não é apenas um livro de regras, não é um livro histórico, mas é um livro que nos ensina como nós devemos nos comportar, né? É um livro que dá para nós um norte de como guiar a nossa vida, né? Não é apenas um livro que contém histórias ali que a gente pode aprender uma coisa ou outra, mas é um livro normativo que dá direção à nossa vida. E acho que tem um texto em Romanos que ele é perfeito para nos dar esse entendimento, Romanos 12, versículo 2, que diz que nós não devemos nos conformar com esse século. Como você falou e muito bem, nós estamos vivendo uma era que tudo é relativo, né? E são vários ismos, né, que a gente vê, relativismo e tantas outras coisas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus não é um livro assim, que eu escolho o que acreditar ou em que acreditar, né? Ou escolho aquilo que me é agradável. Ou seja, aquilo que me faz bem, tá, eu tenho nenhum problema em aceitar. Mas talvez aquilo que não me faz muito sentido, ou que eu não encontro talvez uma razão lógica para aquilo, nós temos a tendência a não aceitar e temos dificuldade em acreditar. Então acho que a própria Bíblia, ela é a ferramenta mais precisa para combater esse relativismo. É a própria Bíblia lá que a gente encontra a defesa contra essas coisas, ou seja, é o antídoto, né, para esse relativismo que a gente tanto vê. As pessoas, a religião não importa, o que importa é o coração, né, o que importa é o que está lá dentro, a sua intenção, se foi certo ou não, não importa. O que importa é que no meu coração a minha intenção foi essa. Então a gente vê valores que estão sendo perdidos, pastor. Por exemplo, família, né? A geração hoje, a gente vê que a família está sendo um alvo, está sendo atacado, a obediência a Deus, né? Aquilo que Deus pede de nós, princípios que antigamente eram tão absolutos, né? Que hoje se tornam assim para muitos irrelevantes. Mas o segredo é voltar para a Bíblia, entender que a palavra de Deus não muda. Ela não foi feita apenas para aquela época, mas ela é extremamente importante também para a nossa época hoje. Uma vez eu li sobre a questão das medidas, né? E a questão de medir, por exemplo, o tamanho das coisas. E em Londres, quando definiu-se então um metro, pegou-se um objeto então que definiu um metro e foi guardado para que servisse de base para todas as outras acessórios de medida, seguir aquele padrão, para que ninguém fizesse um metro um pouquinho maior, um pouco menor. Então a referência sempre é aquele objeto que está guardado lá, com todo o cuidado. Então, da mesma forma é a Bíblia, não é? A gente pode mudar a maneira de ver o mundo, os gostos, mas a Bíblia é aquele padrão que deve moldar a nossa vida e não a gente que deve moldar a Bíblia que deve moldar a gente, não é isso? Infelizmente o relativismo parece que traz essa questão de você começar a questionar tantas coisas que você foge daquele padrão totalmente e começa a construir um padrão totalmente diferente. Em alguns momentos pode ser algo até muito melhor, mas o problema é que a maioria das vezes é sempre pior, é sempre distante do ideal de Deus. Por exemplo, Deus criou a família, um homem e uma mulher. Hoje a gente tem vários tipos de relacionamentos diferentes que envolvem outras relações com outras pessoas, em outra visão. Então, distanciou-se tanto do ideal, não é? Então a gente percebe que é necessário voltar a esse padrão, a esse ideal, porque assim a Bíblia vai ser colocada como a nossa base e a gente vai estar em posição mais segura. Bom, nós temos aqui Humberto Leão fazendo presença também da classe 20, mandando um abraço para todos os alunos da classe 20, várias pessoas como o Clésio mandando aí abraço, felicitações para os anciãos, o Dinho Gurjão. O Rosinaldo Leite, ele faz uma pergunta bem intrigante, pastor. Eu creio que, apesar da lição não comentar, vale a pena a gente ter um pouco de tempo para isso, fazer essa pergunta aqui. Quando a gente vai falar para o mundo, para as pessoas sobre o porquê que a gente sofre, o porquê da dor, a gente apresenta então a origem do mal na atitude de Lúcifer. Então, se eu entendi bem a pergunta do Rosinaldo, é a seguinte: como entender que o orgulho se originou na existência de um ser que vivia num ambiente perfeito? Como a gente pode, será que a Bíblia traz explicações, orientações para a gente entender o porquê de ter sido expulso e o porquê de ter originado isso nele, se o ambiente era o mais favorável possível para se manter fiel a Deus? Essa é uma das questões mais difíceis de explicar. Na verdade, não é tão difícil de explicar, mas de aceitarmos, né? Porque parece até um pouco contraditório, né, pastor? Se Deus é amor, se Deus é bondade, por que a gente enxerga tanta maldade, né? Tanta coisa ruim? Isso é uma coisa que eu já fui questionado várias vezes, com certeza alguém também já te perguntou isso, tá? Mas se o Deus que você serve é amor, se Ele é bondade, se Ele é tudo de bom, por que
que Ele permite tanta maldade, né? Então, assim, a gente entende, a Bíblia fala em Apocalipse que no céu houve guerra, houve um peleja entre o exército do bem e o exército do mal, e justamente pela liberdade que Deus nos dá, é que surgiu esse complô, podemos dizer assim, contra a justiça, contra a bondade de Deus. E amigo que está nos acompanhando, nós precisamos entender que a maldade nunca fez parte dos planos de Deus. E assim como nós sofremos por causa da maldade, isso é algo também que Deus sofre ao ver os seus filhos sofrendo, ao ver alguém perdendo um ente querido. Ou seja, Deus ele acompanha de perto o sofrimento da humanidade. Mas é por causa justamente que Ele nos ama tanto, que Ele nos dá a liberdade de escolher, é que hoje nós desfrutamos de consequências das nossas próprias escolhas, muitas vezes, mas também de um mundo que foi contaminado pelo pecado que nunca fez parte dos planos de Deus. Pastor, tem algumas pessoas comentando aqui, por exemplo, a Lourdes Furtado, dá um abraço para os irmãos da classe 21, a Rosa Sastre aí comenta da nossa amizade, fala do nosso companheirismo e do carinho que temos aqui entre nós. Muito obrigado pelas orações, pelo carinho. Nós temos aqui a Sueli, que comenta assim: muitos dos chamados erros são resultados da revelação de Deus, mas não da revelação de Deus, mas das nossas interpretações erradas. Então não é que Deus produziu um texto difícil de compreensão, mas é que nós criamos tanta dificuldade em fazer essa leitura que complicamos aquilo que é fácil, né? Outro comentário interessante aqui, do Dinho Gurjão: não devemos desanimar diante de textos que a princípio não entendemos, devemos buscar as orientações divinas e fontes que ajudem o esclarecimento do assunto em questão, fontes confiáveis, né, que favorecerão a compreensão. Humberto comenta: a principal ferramenta para a compreensão de passagens difíceis é a orientação divina, vinda do próprio autor. Deus nos diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Obrigado, Humberto, pelo seu comentário. Um abraço também para o Alex Duarte, que manda aí um abraço para nós e todos que estão assistindo. Pastor, nós temos aqui um texto que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10 a 15. Olha o que diz aqui esse texto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 10 a 15. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis a Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Verso 14: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pastor, aqui Paulo está dando um conselho de um amigo, né, mais experiente para o jovem pastor no ministério. E esse conselho envolve manejar bem a palavra. O que seria esse conselho aplicando hoje aos nossos dias? E direcionado a um público que, nós não estamos falando aqui de pastores, mas de pessoas que querem compreender a Bíblia. O que seria esse manejar bem? Como manejar bem a palavra? Pastor, quando eu me deparo com esse texto, essa palavra manejar, eu entendo como saber operar, né? Por exemplo, você tem uma facilidade de achar textos na Bíblia, né? Um pregador está à frente e fala assim: olha, vamos para o livro de Tiago. Aí você vai lá, sabe procurar o texto, sabe as sequências, entende a sequência da história que começa a Bíblia e termina, né? Eu lembro que a gente estava fazendo a Missão Caleb um ano, e eu tinha uma amiga, aquela pastora, que ela nasceu na igreja, sabe, sempre muito ativa, e a gente tinha o costume de ajudar as pessoas a achar a Bíblia, né? E eu estava à frente, eu era o evangelista, e falei: vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago. E ela estava assim, lutando para achar a Bíblia, e a moça pegou a Bíblia da mão dela e teve que achar para ela, né?
Ela falou, acho que na minha Bíblia não tem, Tiago. Ela falou, não estou achando. Então, assim, essa questão de manusear bem a Bíblia é saber operar, é você ter facilidade em achar textos, é você saber defender as suas crenças. Por exemplo, ao ser questionado, por que você guarda o sábado? Eu guardo o sábado porque... Não, mas espera aí, deixa eu ir aqui para a Bíblia e mostrar por que eu guardo o sábado, porque eu acredito na volta de Jesus, porque eu acredito na Trindade. Então, para mim, eu creio que manusear a Bíblia é isso, é você saber operar, você ter facilidade em achar os textos da Bíblia, mas também, quando necessário, defender aquilo que você acredita. Você falou algo interessante. Eu lembro quando eu era mais garoto, a gente tinha uma brincadeira chamada corrida bíblica, né? E alguém dizia um texto, você tinha que procurar a passagem. Então, manejar a Bíblia é muito mais do que isso, né? Não é só você saber onde que está o texto, o livro A, o livro B. É você ter a visão geral, através do estudo bíblico diário, né, da leitura bíblica diária, do que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Porque se algum texto está dando a entender algo diferente, você fala assim, peraí, eu sei aonde fala sobre isso amplamente, e não tem como eu acreditar que está sendo falado agora de maneira diferente. Alguma coisa por trás desse verso, o contexto, que está ainda não percebido, porque se eu fizer esse tipo de avaliação, eu vou estar sendo contraditório ao todo da Bíblia. Então, se manejar bem é isso, ter a visão geral do todo da Bíblia, e a gente poder então saber buscar respostas na própria Bíblia. É muito fácil, pastor, hoje pelo celular, eu tenho uma dúvida e já quero logo ler um artigo, alguma coisa sobre aquele texto, ou procurar algum vídeo da internet. Só que é perigoso isso, porque a gente precisa aprender a buscar a resposta pela própria Bíblia. Agora, o último momento, depois de já termos feito todas as exaustivas buscas, né, pela própria Bíblia, a gente pode recorrer sim a um comentário, mas de uma fonte confiável, sobretudo de alguém que tem a mesma convicção de fé que você, que vai defender esse posicionamento que é o interpretativo histórico-gramatical da Bíblia, para evitar então qualquer tipo de discordância com o contexto geral da palavra de Deus. Exato. Eu achei interessante, pastor, uma coisa que eu entendi nessa parte que nós estamos abordando aqui, é que a nossa dificuldade em achar textos, ou até ter um certo entendimento, não anula a Bíblia, né? Então não é pelo fato de eu olhar um texto e eu não estar achando corretamente o que está querendo dizer ali, ou não ter a princípio uma compreensão completa, isso não quer dizer que a Bíblia não tem mais validade, né? Então esse contexto aqui que a gente entende é saber operar a Bíblia, é ter facilidade, é você ter familiaridade, né? Por exemplo, um médico, ele precisa estar familiarizado com as suas ferramentas, né? Cada profissão tem as suas ferramentas, mas a Bíblia não é uma ferramenta só apenas para ministros, né? É uma ferramenta do cristão. Então eu preciso ter familiaridade, preciso ter tempo, preciso, como o senhor falou, entender todo um contexto que está escrito a Bíblia para buscar a compreensão e saber quando preciso defender aquilo que eu acredito, né? Muito bem, então nós podemos até ter alguns versos que aparentemente têm algum relato diferente, mas inclusive descobertas arqueológicas têm ajudado, né, pastor, a trazer respostas, porque havia perspectivas de contagem, por exemplo, quando há diferenças em quantidade de soldados, guerreiros, havia uma diferença de contagem, de idade. Então, alguns livros mencionam a contagem a partir de 18 anos, o outro acima dos 20 anos de idade. Então havia uma diferença da contabilização final, e aí os achados arqueológicos confirmam isso, né? Então isso mostra claramente que o Espírito Santo é o mesmo que revelou, mas cada escritor ele usou uma perspectiva daquele momento, seguindo as orientações daquele contexto. Então a Bíblia ela não se contradiz, mas se completa. É fantástico a gente descobrir isso. Eu me lembro, por exemplo, do momento de Paulo, aonde ele tem aquele encontro com Cristo. O texto conta que ele vê algo, mas ninguém vê, só ouve uma voz. Depois ele relata o conteúdo para um outro momento de defesa da sua fé, e ele diz, olha, vendo eles, mas não ouvindo nada. Parece estar contradizendo, mas o que Paulo quis dizer é que eles viram e não viram, eles ouviram e não ouviram nada, ou seja, algo diferente aconteceu, mas eles não entenderam, algo que não era nítido, não era claro para eles, mas somente quem viu e ouviu a voz de Cristo foi Paulo, né? Então a Bíblia vai se completando, então não há contradição. Agora, se eu olho para a Bíblia com crítica, apenas com o espírito de achar erro, aí sim eu vou encontrar muita coisa, porque já estou com esse espírito, né? Já aproximo da Bíblia com esse espírito de encontrar
alguma falha, algum erro. Bom, eu queria comentar aqui, a Maria Helena faz o comentário, obrigado Maria Helena, ela diz assim: muitos erros são resultado das tradições, doutrinas e mandamentos de homens, tá? Sem dúvida alguma. Então, muito do que existe aí, dificuldade de entender, é resultado da própria humanidade que cria, né? Exatamente, tem uma frase, pastor, que diz assim, que os homens não gostam da Bíblia, não é porque ela se contradiz, mas porque ela contradiz os homens. Então, assim, muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia justamente tentando procurar uma teoria de conspiração, vamos dizer assim, né? Tentando anular a Bíblia, dizer, ó, tá vendo aqui? Então isso aqui, esse texto aqui está dizendo isso, está contradizendo aquilo. Não, a Bíblia vai contradizer ao homem, mas nunca contradizer a ela mesma, né? Então a gente tem muitas pessoas que abordam a Bíblia com essa intenção. Eu quero achar um erro para anular toda a existência da Bíblia. Não procuram ler a Bíblia para achar o Salvador, ou para achar o caminho a seguir, ou para nos tornar mais obedientes. Mas sempre parece que essas pessoas que buscam ou iniciam a teoria da conspiração, elas têm... É preciso muita fé, primeiro, para acreditar nessas coisas, né? Mas também a gente vê que tem poucas evidências para sustentar essas teorias que as pessoas têm contra a Bíblia, né? Obrigado a Cíntia Vasconcelos, ela comenta: temos que nos deixar ser instrumentos nas mãos de Deus. Esse é o começo para o entendimento da sua palavra e permitirmos seguir a sua real vontade em nossas vidas. Obrigado, irmã Cíntia, pela participação. A Jaqueline Figueiredo, pastor, pergunta como ela pode participar de uma classe de escola sabatina. Explica para ela como é que ela pode participar aí no próximo sábado. Bem, a gente, na igreja, normalmente, a gente tem várias classes aqui, né? Mas olha, qual é o nome dela, pastor? Jaqueline, você pode mandar uma mensagem aí para o nosso WhatsApp, ou procurar-nos em alguma rede social, e nós vamos encaminhar para você um contato de algum professor, né, pastor, para ela fazer parte da escola sabatina. E também você, durante a semana, se quiser estudar a lição, você pode encontrar na internet, pode colocar ali no Google gratuitamente para você estudar e vir aqui à igreja participar junto com alguma classe, tá bom? Você pode se inscrever através do link que a gente envia para você. Então não deixe de participar junto conosco. Aí você vindo para o culto de 8 horas, ao final do culto, você pode ir para uma sala e ali vai ter um professor e uma equipe para poder estudar junto a lição da semana. O Haroldo Melo comenta: as aparentes divergências, quando confrontadas com doutrinas, parecem colocar em xeque a veracidade da Bíblia. São aparentes divergências, né? Então, há doutrinas fundamentais, né, pastor? Por exemplo, a doutrina de Deus. Deus se apresenta de maneira triuna. Então, pode ser que um texto, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito é a tradução da palavra grega monogenes. Aí a pessoa fala, tá vendo? Unigênito, único gerado. Então, com base nesse verso, a pessoa diz: Cristo é um Deus menor, Ele foi criado pelo Pai e Ele veio para dar vida para a humanidade. Isso desarmoniza com a doutrina de Deus, não é isso, pastor? Como é que a gente poderia então explicar apenas com esse verso, de que há um problema aí, claro, na interpretação que deve ser olhado todo, né? A concepção de Deus, um ser triuno. E esse verso e a forma como ele está sendo lido, coloca em xeque a doutrina de Deus. Quando a gente já vai com uma mentalidade tendenciosa, né, pastor, querendo achar um erro, parece que a nossa forma de interpretar sempre vai achar um erro, porque a gente está querendo entender algo infinito e ilimitado, que é a vontade de Deus, que é a forma de Deus operar, através de uma mente finita e limitada. Então, há textos como esse que o que importa é a nossa abordagem. A nossa abordagem, na verdade, é fundamental. Então, se eu vou para ele já querendo achar o erro, então eu vou conseguir o que eu quero. Mas se eu vou nele com a mente aberta para entender a vontade de Deus, a gente entende que a Bíblia não se contradiz. Que Cristo, ao vir à Terra, fez parte de um plano de redenção, né? De salvar a humanidade. Um preço que nós nunca seríamos capazes de pagar, porque estamos em débito com Deus. Então, portanto, João fala no capítulo 1 que o Deus se encarnou, Deus se fez homem. Então, o Filho vem à Terra, se torna homem, ele possui a natureza humana, mas também divina ao mesmo tempo, e através do seu sacrifício consegue resgatar a humanidade. Algo que a gente nunca iria conseguir, por mais que sejamos obedientes, por mais que tenhamos uma conduta exemplar, nós sempre estaríamos com essa falta perante Deus. E somente
Deus poderia nos perdoar e aniquilar nossas dívidas, né? Então o que estava sendo gerado ali era o Deus homem, porque é sui generis na história, não é? Não que Deus estava sendo gerado, mas estava sendo gerado ali o Deus homem, a primeira espécie, o único da espécie na história do universo, né? Isso, em carne, né? Na natureza, né, em forma humana, que até então era de outras formas. Deus se revelava no princípio, no Jardim do Éden, pessoalmente, mas após o pecado, em humana, foi a primeira vez através de Cristo. Muito bem, o Joei Tribbianini, ou Tribbiani, isso, ele diz aí que tem coisas que nós só vamos saber na volta de Cristo. É isso mesmo, né, pastor? Só na volta de Jesus, né? Com certeza, vários assuntos. Alguns a gente já citou aqui, né? Sim. Mas tem coisas que deixa essa curiosidade, mas a gente só vai ter resposta mesmo no céu. Pastor, falando agora de maneira de se aproximar da Bíblia. Então, se eu tenho uma maneira de aproximar, querendo achar erros, eu vou encontrar. Eu vou, então, inclusive, complicar as coisas. Então, vamos aqui juntos. Nós temos aqui 1 Crônicas 29, 17. Vamos abrir esse texto e tem uma pergunta para a gente poder fazer sobre esse contexto. 1 Crônicas, você pode abrir a sua Bíblia aí também comigo, capítulo 29, verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te oferta voluntariamente. Pastor, apesar do contexto aqui ser aplicado à fidelidade a Deus, da entrega sincera, porque Deus ele sabe que o que está movendo aquela doação, de que maneira eu posso usar essa sinceridade, essa vontade de me abrir com Deus, deixar que Ele fale comigo, ela pode facilitar a compreensão da Bíblia? De uma forma muito simples, pastor, porque a gente, ao sermos sinceros, nós estamos reconhecendo que nós somos seres limitados, e quando recorremos à Bíblia, estamos indo para a vontade de Deus, que é totalmente contrária à nossa. Então, quando eu vou para a Bíblia com um espírito sincero, e como o verso falou, um espírito voluntário, eu estou indo disposto a aprender, reconhecendo que, primeiro, eu não sou dono da razão, né, que não é a minha forma de interpretar a Bíblia que precisa ser analisada nesse momento, mas é entender o que é que Deus quer falar comigo. Eu sempre faço isso quando eu vou para algum texto bíblico. Eu não quero saber o que é que eu estou entendendo, mas o que é que Deus está querendo me dizer através desse texto. Então, tem vários fatores que são importantes nesse momento, né? Como a gente já falou, o contexto, a época, a linguagem. Às vezes a gente vai precisar voltar para o original para entender algumas dessa sequência que a Bíblia está nos mostrando. Mas quando a gente vai com sinceridade, pastor, a gente vai disposto a aprender e disposto a mudar, quem sabe até uma forma que nós temos de entender um assunto, né? Quantas vezes a gente não tem uma opinião formada quanto ao assunto, mas a gente vai para a Bíblia e percebe, peraí, eu estou errado nessa aqui, não pode ser assim. Então eu creio que quando a gente vai com sinceridade, é realmente na intenção de aproveitar tudo que Deus quer falar, mas também estar disposto a mudar se for preciso, né? Sim, e o que a gente percebe é que o contexto, né? Quando eu sou sincero e eu me delongo um pouquinho mais para ler o contexto, eu vou encontrar a resposta no próprio contexto. Prova é um texto que é muito usado por pessoas que querem fundamentar que hoje eu posso comer de qualquer coisa. E eu creio que, acho que não deve ter dúvidas, né? Porque a pandemia é exatamente fruto de comer qualquer coisa, né? Adquiriu essa doença por conta de uma alimentação totalmente fora do plano ideal. Mas algumas pessoas ainda ficam documentando isso. Não, olha, a própria Bíblia ensina que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, né? Mas quando a gente vai ler todo o contexto dessa passagem, fica claro que estava sendo apresentado para Pedro que ele não deve considerar nenhum homem, né, imundo ou comum, porque todos são iguais, todas as raças, todos os povos. Havia um preconceito judeu muito grande com relação àqueles de outras nacionalidades, ao ponto de não quererem pregar para essas pessoas, achando que a salvação era exclusiva para o judeu. Então Deus estava quebrando barreiras, preconceitos no coração de Pedro, para que a mensagem pudesse alcançar outras pessoas. Mas se você ler só aquele verso, fora do contexto,
cria-se uma argumentação que tem sido usada por muita gente por aí. Quantas pessoas sinceras, pastor, já encontrei, que leram esse verso, e depois que eu li o contexto com ela, li todo o texto, ela falou, nossa, então não tem nada a ver com comida aqui. Eu falei, não tem nada a ver com comida. Assim como também um caso cômico, né, de um pseudo-pastor que estava cometendo adultério segundo a Bíblia, né? Porque ele leu na Bíblia, pega uma mulher e adultera, né? O texto dizia, ele pegou uma mulher adúltera, né? Ele não estava lendo nenhum acento da palavra e chegou a cometer o erro achando que a Bíblia estava defendendo o erro, né? Então isso é trágico, porque não se olha o contexto, não se faz uma leitura correta e esquece as grandes doutrinas. Então, por exemplo, se tem uma lei que diz não adulterarás, eu não posso encontrar um texto que vai me abordar favoravelmente para cometer o adultério, em hipótese alguma. Então, há alguma coisa a ser entendida ali. Aparentemente ele pode estar dizendo algo que eu entendi errado. Vamos ler o contexto, vamos ler com calma, para colocar as vírgulas e o acento no lugar certo, né, pastor? Exatamente, pastor. Tem um texto, uma citação que eu li essa semana num livro, eu não vou saber de fato como ela está, mas a essência é essa, que se nós encontramos algo na Bíblia que parece estar errado ou em contradição, pode ter certeza que quem precisa mudar somos nós. Ou seja, se eu estou encontrando algo na Bíblia que parece não estar muito certo ou que não está muito alinhado com a minha forma de pensar, pode ter certeza que quem precisa mudar sou eu. Não é a Bíblia, né? E é por isso que Paulo, em diversos momentos, os conselhos que ele dá a Timóteo, ele fala a Timóteo, você precisa se aplicar à leitura da palavra, né? Você precisa se tornar um padrão, para que as pessoas ao seu redor possam entender e ver em você alguém que é digno de estar falando, alguém que lê e interpreta as coisas da forma correta, né? Então essa é uma abordagem que nós precisamos ter para defender até a verdade, né? De uma forma sincera, honesta e também cuidadosa. Perfeito. Então, lendo aqui agora Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10, a gente tem então aqui, já vimos então a sinceridade, que é ler a Bíblia, quando encontrar um erro, uma aparente contradição, ser sincero e dizer, olha, eu não entendi. Então, ler o contexto todo, analisar as grandes doutrinas bíblicas e a harmonização. Mas existe uma outra atitude correta também, que é a humildade. E em Tiago capítulo 4, versos 6 a 10, diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como que a gente pode, pastor, ser humilde no estudo da Bíblia? A gente tem então ser sincero, mas como é isso? Como é ser humilde na prática? Eu vou começar um estudo bíblico em casa, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero entender a Bíblia, então eu quero ter uma atitude de humildade. O que seria isso? Pastor, uma coisa que é interessante quando a gente olha para a humildade é que quando nós vamos lidar com qualquer seja o assunto com humildade, nós já encontramos muitas portas abertas, né? A humildade, ela abre portas. Então, quando se trata da palavra de Deus, quando aqui o conselho é ir com humildade, nós precisamos ir cheios dele e esvaziados de nós mesmos. Então, assim, se eu vou ler a Bíblia, não vou em espírito de humildade, eu nunca vou ser cheio dele, mas eu vou estar sempre cheio de mim. Então, eu acho que a nossa abordagem bíblica é isso, Senhor, eu agora vou ler a Tua Palavra em oração, né? A gente fala isso, ler a Tua Palavra, mas eu quero me esvaziar agora. Eu quero que toda a minha forma de pensar, toda a minha cosmovisão, todo o meu entendimento agora seja preenchido por Ti, para que ao ler eu possa entender, e mesmo quando eu não entender, eu ter humildade para reconhecer, né, pastor? Porque a gente encontra muitas vezes pessoas que nitidamente não entendem o que está ali o texto dizendo, mas tentam forçar algo que o texto está dizendo, justamente porque estão cheios de si, porque não tem essa humildade para reconhecer, olha, eu não sei te responder isso agora, mas deixa eu pesquisar, deixa eu estudar aqui, que eu vou, quem sabe em breve, ter uma resposta para você. Então, é melhor reconhecer isso, ter humildade, e com esse espírito de humildade, do que forçar algo que não está sendo dito ali.
Gostei muito da frase, eu queria reforçar isso aqui para ficar gravado, né? Então, a verdadeira humildade ao estudar a Bíblia é ir para o estudo da Bíblia cheio de Deus e vazio de si mesmo. Fantástico, pastor. Maravilha. Isso ilustra muito bem que as nossas pressuposições podem ser um impeditivo para a compreensão da Bíblia. Então, se eu olhar para a Bíblia alimentando a maneira como eu já sei e eu já conheço, e não permitir que Deus fale comigo, a verdade não vai poder entrar na minha vida. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, como diz Isaías, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, né? É interessante, eu acordo sempre de madrugada e fico vendo assim, a mudança do escuro para o claro, né? Tudo escuro, de repente, de forma natural, aquela luz sem igual, né? As cidades, por mais iluminadas que sejam, nem se aproximam da iluminação de um dia. Então a vida daquele estudante da Bíblia sincero e humilde é assim: quanto mais ele se aprofunda com humildade no estudo da Bíblia, mais vai clareando as coisas, mais a verdade vai se tornando compreensiva, né, pastor? Bom, então entendemos que temos que ir para a Bíblia com sinceridade, com humildade, mas agora falta duas coisas, pastor: determinação e paciência. E parece que isso foi tirado um pouquinho do mundo do atleta, né? Parece que todo atleta, para chegar ao auge da carreira, quando a gente vai estudar um pouquinho da história dos atletas que se destacaram, eles foram determinados e pacientes. Determinados para repetir movimentos, exercícios, e pacientes para aguardar o momento em que o conhecimento daquele ofício, o desenvolvimento dele, a oportunidade chegasse para ele se tornar destacado no mundo, né? Bom, a Bíblia diz para nós em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9, o livro de Gálatas diz assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Muito bem, pastor, com base nisso, Paulo lhe fala um pouquinho sobre a persistência de fazer o bem. Até para fazer o bem tem que ter persistência, porque não é fácil, várias barreiras vão surgir ao fazer o bem. Como é que eu posso pegar então esse princípio que Paulo apresenta para fazer o bem e aplicá-lo agora na compreensão de textos difíceis da Bíblia? Muito bem. Quando eu olho para essa palavra determinação, pastor, eu logo penso em outra que se chama esforço ou persistência, né? Então, assim, por exemplo, o ouro, quando a gente entende como o ouro ele é achado, o ouro nunca está na superfície. As pessoas que procuram ouro, muitas vezes precisam, sabe, colocar suas mãos ali, sujar, persistir, insistir, mas no final, o alvo ou a meta que eles têm, vale a pena todo aquele esforço, né? Então, é preciso um esforço, é preciso persistência. Nós não podemos olhar para um texto da Bíblia que é difícil, ou que nós não temos a princípio uma interpretação muito clara, um entendimento muito natural, vamos dizer assim, mas abordar entendendo, não, mas eu posso entender isso. No momento não está, mas eu posso entender isso. Então, vai sempre ter textos difíceis que nós vamos precisar persistir. E uma das formas que a gente aconselha, né, pastor, assim, a gente que estuda essa área, é que se eu não estou entendendo nenhuma versão bíblica, o que é que eu posso fazer? Corro a outra. Eu tenho, no mínimo, ali 2 versões de Bíblia que eu gosto de estudar, além dessa comum que a gente tem, né? Eu gosto da Nova Versão Transformadora, NVT, e também NVI. Então, você abordando outros textos em outras versões, vai dar uma clareada, né? Vai dar, assim, uma margem maior. Também o Espírito de Profecia, os escritos de Ellen White, e também comentários bíblicos que nós temos, ou até recorrer a algum pastor amigo, ou alguém que você sabe que tem mais conhecimento que você. Então, assim, a questão é: encontrou o texto bíblico difícil? Não desista, né? Se esforce um pouco para entender, porque afinal, como nós somos aqui no início, estamos tentando entender algo infinito com a mente finita. Estamos tentando entender o ilimitado com a mente limitada, né? Muito bem, a Nazaré Ramos comenta aqui como é bom estar assistindo a lição, participando. Obrigado pelo carinho, Nazaré. A Eline pergunta: será que vai ter culto? Vai, nós já tivemos 8 horas, vamos ter o culto às 11 da manhã também, ok? Logo após o estudo da lição. Muito bem, aqui vários comentários também. Obrigado aí
Aqui eles estão participando, o Érico Rodrigues coloca aqui um texto que explica tudo, que é Deuteronômio 29, verso 29. A Alessandra Sá manda um feliz sábado para todos. O Cláudio Almeida faz uma pergunta: se Deus quer que todos cheguem à salvação por meio de Cristo e o estudo da Bíblia, por que existem textos difíceis? Essa é uma boa pergunta, né? Justamente existem textos difíceis, porque isso até a lição falou, a irmã White falou que haverão textos difíceis, muitas vezes pela tradução, né? Que sofreu alguma alteração, por alguma palavra que talvez foi colocado fora do lugar. Então, Cultura assim, também, né, pastor? Cultura, exatamente. A visão do Antigo Oriente, da vida, era bem diferente da nossa. Então, você tem o fator cultural, o social, né, de como eram formadas as famílias patriarcais ali, e você tem o fator linguístico, né? Porque quando você está traduzindo, você está interpretando uma língua. E aí a palavra, o verbete escolhido pode não ser exatamente o ideal para aquele verso, aquela abordagem. Então, veja que o difícil da Bíblia, do texto, não é o texto em si, mas é a tradução, ou o processo de criar uma versão para a compreensão de uma etnia, de uma língua que acaba se distanciando da língua original, não é isso? Exato, e a gente entende muito melhor a Bíblia, pastor, quando a gente muitas vezes recorre à língua original, não é? Ela vai ampliando assim uma coisa que, por exemplo, a palavra paz. Quando a gente olha para a paz, a gente pensa em ausência de guerra, em estado tranquilo, mas quando a gente vai para o grego, a palavra paz, ela tem mais de 8 significados. Então, assim, vamos encontrar esses difíceis por causa dessa diferença cultural, e não tinha como o tradutor ali colocar todas as 8 opções, né? Ele tentou colocar o que ele achou melhor, mas também a gente parte do pressuposto que vai ter dificuldade em entender coisas infinitas, porque nós somos limitados. Então, às vezes eu tenho dificuldade em um texto que o senhor não possa ter, ou às vezes você em casa tem dificuldade em um texto que às vezes eu não tenho. Então, isso vai variar muito. E quantas vezes eu já fui assim abordado por pessoas buscando entender textos que para mim era muito fácil e que achava assim que todo mundo tinha um entendimento, mas isso varia muito da nossa mente, da nossa abordagem e do conhecimento que nós já temos, né, a nossa forma de enxergar a Bíblia. A Delice Moreira diz assim: olha, a Bíblia não é tão fácil não, às vezes eu tenho que ler várias vezes o texto, e já sou adventista há 20 anos. É interessante, porque cada um vai ter uma experiência, não é? Claro que a gente está aprendendo o tempo todo, e a Bíblia é assim. Eu já li a Bíblia algumas vezes, toda vez que eu leio a Bíblia eu aprendo uma coisa nova. Nunca a gente pode dizer que já sabe tudo, a gente está sempre em aprendizado. Agora tem que ter humildade, perseverança, paciência para estar sempre aprendendo. E olha, pastor, aprender é difícil. Eu me lembro que tudo que a gente queria era chegar a férias escolares para não ter que ir na escola. E hoje eu aprendo que, apesar de não ter que ir na escola, a tarefa de aprender, ela não para. Porque se a gente parar de aprender, a gente morre. Então o aprendizado é em tudo que a gente faz, né? E o aprendizado, ele liberta a gente de ações, atitudes erradas, né? Ele traz para a gente uma série de benefícios. Então vale a pena estar aprendendo. Então o aprendizado, ele é dinâmico, ele vai fluindo, ele vai avançando na nossa caminhada. O Dr. Jorge Elias comenta: não há como saber entender tudo com a mente finita e avariada pelo pecado que ainda temos. O que conhecemos é o suficiente para a nossa salvação. Na eternidade compreenderemos e aprenderemos muito mais. Amém. Eu concordo com essa opinião, sem dúvida alguma. Nem tudo a gente vai entender, aprender aqui, mas tudo que precisamos para a salvação está claro. Então, as aparentes contradições e dificuldade de entender não tem nada a ver com a salvação, né? Então, o que é necessário para a salvação é claro de entender. Então a gente não precisa ter dúvida de que a palavra, ela alcança todos na sua simplicidade, né? Pastor, tem uma abordagem aqui na lição, um assunto nessa parte que a gente está vendo, que ela acaba sendo uma bênção disfarçada, né? Porque quando a gente olha para um texto bíblico e temos dificuldade, se nós não desistirmos, né? Não largar de mão, nunca vou entender isso aqui. Mas se nós abordarmos com perseverança, com esforço, buscando entendimento, a lição vem deixando claro que isso é uma bênção para nós. Porque olha o conhecimento que agora nós temos, baseado nessa primeira dificuldade.
o quanto que nós tivemos ler, o quanto que nós tivemos que procurar a resposta. Isso acaba sendo, então, um aprendizado muito importante para nós, né? Então, às vezes, essas dificuldades geram um conhecimento que a gente não teria, talvez, de nenhuma outra forma. O Eduardo Vasconcelos comenta: só o Espírito Santo pode nos ajudar, mas mesmo assim nem tudo foi revelado. Temos que exercitar a fé. Perfeito. O Gessé Marinho, ele pergunta assim: pastor, o que dizer das parábolas? Talvez só curiosidade, né? Por que Cristo usou alegorias para apresentar grandes verdades? Então, as parábolas, pastor, a gente entende que ela tinha um público-alvo, né? Cristo tinha um propósito a falar por parábolas. Então, por exemplo, quando nós encontramos a parábola do semeador, é porque Cristo estava falando para um público que só entenderia daquela forma algum conceito bíblico, né? Da rede, da pesca, é porque ele estava falando para esse público-alvo ali entender baseado na sua realidade. Então, é como se hoje eu fosse contar para um médico a história de salvação usando a medicina, né? Ou algo assim do tipo. Então, essa era uma forma didática que Cristo usava para ensinar para o seu público ter uma certa facilidade a entender. Aqui tem um comentário bem interessante, do comentário do Wagner Moraes. Ele diz assim, ó: textos difíceis nos dão a oportunidade de aprofundar o estudo da Bíblia e melhorar a nossa espiritualidade. Perfeito o seu comentário, viu, Wagner? Parabéns. Esse Wagner é meu tio. Ah, é? Opa, olha ele aí. É pai de um pastor, primo meu. Tio, um abraço aí para vocês. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Um homem de Deus aí. Que bom, bem-vindo, Wagner. O Rosinaldo Leite Afonso comenta, né, que o etíope eunuco estava lendo o profeta Isaías, mas não estava entendendo nada. Que humildade a pedir então que Filipe, né, um homem que estava ali no caminho, ele era, imagina o carro, ele estava andando no Rolls Royce, numa limousine, né, uma carruagem real da Etiópia, e agora ele vai convidar um andarilho, né, um estranho para entrar naquele carro, todo cheio de conforto, né, com soldados fazendo a segurança dele, para poder explicar para ele aquilo que ele não estava entendendo na Bíblia. Então, é um exemplo claro de humildade, não é, pastor? Essa abordagem humilde, né? Apesar de ele ser uma pessoa muito rica, bens, né, pessoa eloquente, mas era um assunto que ele não tinha domínio, né? Então ele teve humildade, a abordagem dele foi muito humilde, a pedir ajuda a alguém. Isso que às vezes a gente também precisa fazer quando não entendemos algo, né? O professor Jorge Elias, aqui também da Escola Sabatina, ele diz assim, ó: textos difíceis também trazem entendimentos preciosos. A mesmice e a superficialidade não preparam para a jornada que fomos chamados. Olha aí, fantástico, né? Eu lembro que um professor, ele dizia para mim assim, olha, ele dizia para a turma, né, por que eu faço provas difíceis? Todo mundo reclamava com ele porque as provas dele eram muito complicadas. Cascas de banana, questões que dava para ser mais fácil. E ele dizia assim para a gente: amigos, as minhas provas são difíceis porque elas fazem a diferença entre meninos e homens. Vocês não são mais meninos. Eu achava interessante abordar. Ele queria dizer para a gente: olha, vocês têm que aprofundar mais, têm que estudar mais, se preparar para os desafios, porque vocês já são homens. E de fato é assim, não é? A gente vai começando a estudar a Bíblia, é mais simples, estudo temático, né? Mas depois tem que aprofundar. Então eu posso ter 20, 30 anos de batismo, mas eu estou aprendendo novamente, e estou aprofundando questões que eu não estava preparado para aprofundar antes, mas agora Deus está me oportunizando esse aprofundamento. Então deixemos de ser meninos. Paulo fala sobre isso, né? Para que nós... Paulo deixa isso muito claro, né? Que quando somos meninos, nós temos que nos comportar como meninos e aceitar essa fase. Mas é interessante que a gente pode fazer analogia com a nossa vida espiritual, né, pastor? A gente está na igreja há 10, 20, 30 anos. A gente não pode se comportar como nós nos comportávamos no primeiro ano de batizado, ou ter o mesmo conhecimento que nós tínhamos há tanto tempo atrás. A gente está sempre evoluindo, né? Procurar essa evolução. É isso que Paulo deixa muito claro. E é triste ver, pastor, porque infelizmente nós temos pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas se fosse preciso defender a sua fé, não saberiam recorrer à Bíblia para sustentar aquilo que eles acreditam, né? Então, que nós não venhamos ser uma dessas pessoas. A Ivanise Daniel falou uma coisa inusitada aqui que eu não tinha parado para pensar, pastor. Ela diz assim, ó: na minha opinião, textos difíceis, eu vou agora colocar aqui o resumo dela, são a cura para a solidão. Por quê? Porque ela diz assim, ó: o texto difícil
ou textos difíceis, são para não ficarmos sozinhos, mas para buscarmos alguém, ajuda em alguém, para juntos compreendermos a palavra de Cristo. Fantástico isso, né? Porque quando a gente está sozinho estudando, né, a Bíblia, aí peraí, eu não entendi isso, deixa eu ligar para fulano, deixa eu procurar com aquela amiga, a gente já está desenvolvendo o relacionamento ali, a partir de um texto da Bíblia. A gente procura pessoas para falar tanta besteira, né, sobre política, sobre coisas que estão além da nossa força para o momento, questões que nós não vamos resolver com militâncias, etc., mas estudar a Bíblia com um amigo transforma a vida, não é? E leva a gente a crescer espiritualmente e quebra um pouco a solidão, a individualidade, porque a gente vai estar junto com alguém que pode ter uma visão mais ampla que eu não estou tendo naquele momento. Então tá aí, textos difíceis, a cura para a solidão. Compartilhe a sua luta com alguém e busca a resposta. Fantástico, obrigado, viu, Vanise? A Maria Helena coloca que o apóstolo Paulo revela que os ignorantes e instáveis deturpam como deturpam as demais escrituras, mas o humilde e sincero será direcionado por Deus a toda a verdade. Amém. O Marcílio comenta aí que a graça de Cristo esteja com todos. O Cláudio Almeida coloca: Cristo comparou o estudo da Bíblia como alguém que cava um tesouro. Sem dúvida. Aline Sinimbu: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Outra coisa importante, olha, nós temos como igreja remanescente, pastor, o dom de profecia. Seria bom, creio eu, temos alguns minutos ainda, qual o papel do Espírito de Profecia, que são os livros, né, que Deus deu para a igreja remanescente no final do tempo do fim, para compreender textos difíceis. Hoje nós temos teólogos, nós temos comentários bíblicos, nós temos livros de apoio ao estudo da Bíblia. Foram pessoas que estudaram, tiveram doutorado, pós-doutorado, se debruçaram sobre achados arqueológicos, enciclopédias, e além de fazerem exegeses de versos bíblicos, eles têm um valor literário, acadêmico muito forte. Podem ajudar, mas qual é o papel dos livros que Deus deu à igreja remanescente, ao dom de profecia, na compreensão melhor da Bíblia? A gente acredita, né, professor, como igreja adventista, que Ellen White é uma profetisa, né, é alguém que Deus enviou as mensagens, e a própria Bíblia deixa claro que Deus, quando precisa revelar algo para o seu povo, a forma que Ele usa são os profetas, né? E ela fala que os escritos dela é uma luz menor, guiando para uma luz maior, que é a própria Bíblia. Então, baseado nessa citação dela, eu entendo, pastor, que até mesmo antes de recorrer para o Espírito de Profecia, eu preciso recorrer à própria Bíblia. Como citei aqui, né? Se eu não estou entendendo nessa versão, deixa eu olhar em outra, né? E logo após então, se não entender, vão recorrer ao Espírito de Profecia, porque alguns assuntos ali fica muito claro para nós. Mas não pode ser também assim mais importante do que a própria Bíblia. E a gente vê muitas pessoas até na sua forma de comportar, de agir, acaba querendo forçar algo que não está no Espírito de Profecia, querendo entender a sua própria forma. Mas lembre-se, amigo que está nos acompanhando, que na tentativa de entender um texto, a Bíblia ela também tem a própria resposta. Então, primeiro a Bíblia, depois o Espírito de Profecia, e ter muito cuidado também, pastor, com alguns comentários bíblicos que a gente vê, né? Por exemplo, muitos comentários bíblicos vão dizer assim, tal texto, né? Supõe-se que seja isso, ou pode ser que seja isso e isso. Então, nem todo comentário bíblico traz como uma solução, ou traz como algo absoluto, concreto. Então, se a gente for viver de suposições, a gente está correndo um sério perigo aí, né? E cada comentarista, ele tem a sua filosofia de vida, não é? Ele tem as suas pressuposições, as suas verdades. Então, ele pode estar fazendo naquele texto uma abordagem tendenciosa, e aí a gente pode acabar achando que a fala dele é tão importante, e a gente deixa de ter o significado real que a própria Bíblia quer dar, ao ficar com a palavra de homem, não com a palavra de Deus, não é? Eu entendo, pastor, que o Espírito de Profecia, ele tem esse papel confirmatório. Quando a gente olha para a história da igreja adventista, nenhuma doutrina foi formada a partir do que Deus revelou para Ellen White, pelo Espírito de Profecia. Mas tudo aquilo que era feito a partir de estudo, de oração, de humilde, sincera dedicação, persistente dedicação, Deus, ao confirmar o estudo, Ele revelava
algo que estava colaborando com aquela reflexão dos pioneiros. Então, assim foi construindo, né, toda a verdade que hoje é pregada pela Igreja Adventista. Por exemplo, a doutrina do santuário celestial, o sábado. Então, nada foi dado para ela, mas foi construído a partir de estudo bíblico e confirmado pelo dom de profecia. Exato. E é interessante também a gente lembrar, pastor, que Deus, ele precisava falar para o seu povo, né? Deus precisava resgatar verdades bíblicas que estavam sendo esquecidas, e ele chamou duas pessoas, rejeitaram. Ellen White então aceita, e também para explicar o grande desapontamento, porque as pessoas estavam tão envolvidas ali e focando tão apenas no desapontamento, Deus usou outra pessoa para explicar o que é que estava acontecendo ali, o que é que iria suceder após aquilo, o que é que aquilo significou, e também, como você falou, uma verdade sobre o sábado, né? Quando a igreja começou a ganhar esse movimento, ganhar seu corpo, Deus deu uma revelação a Ellen White, Deus deu uma visão, escreveu sobre o sábado, a importância. Então, assim, a gente vê muitas verdades que já estavam na Bíblia, só que o povo estava esquecendo. Então, Deus precisou usar Ellen White, o Espírito de Profecia, para relembrar e para também educar o povo de Deus, mas sempre baseado na Bíblia. Nós, como igreja adventista, é primeiro a Bíblia, né? Muitas pessoas aí fora pensam que é primeiro o Espírito de Profecia, mas não, primeiro a Bíblia e depois, então, os escritos que Deus deixou para a sua serva. E é importante notar que a igreja remanescente, ela tem um papel de restauração, não é? Restauração das verdades que foram lançadas por terra e pisadas pelos homens, pelas tradições. Então, o movimento religioso do tempo do fim, remanescente, um movimento restauracionista. Então, é necessário que nós entendamos isso para que a verdade possa ser, então, abraçada pelo Evangelho, não é? Muito bem. Pastor, a gente está caminhando para o final, a gente já aprendeu aí a abordagem bíblica com o espírito de oração. Nós já vimos aí que é necessário ter sinceridade, mas agora o papel da oração. Pastor, quando eu oro a Deus, eu tenho que orar para que Deus me revelar ou me iluminar? Tem diferença entre essas palavras? É muito comum as pessoas orarem às vezes pelo pregador, para que ele seja inspirado, né? Qual é a relação dessas palavras? É inspiração, revelação e iluminação. São três conceitos que são fundamentais para a nossa interpretação da Bíblia, né? Então, assim, a gente tem esse costume de ler a Bíblia e pedir iluminação, pedir inspiração. Eu acho que quando a gente vai pregar, o certo a se pedir, pastor, é inspiração, não é isso? Para que Deus possa, né? Iluminação, para que Deus possa conduzir nosso pensamento, as nossas palavras e atingir em cheio o coração dos ouvintes, né? Então, tudo isso é um dom que vem de Deus. Então, por nós mesmos, a gente não consegue alcançar nada disso. Então, é sempre como a lição me falando, pedir com humildade, reconhecer que nós não somos capazes de entender a palavra de Deus por nós mesmos. Então, aí é onde entra a iluminação e a inspiração que vem de Deus para que possamos compreender. 1 Pedro 1, verso 20 e 21, o pastor fala que nenhuma profecia foi dada à vontade humana, mas homens falaram, né, movidos pelo Espírito Santo. Então, a revelação é o ato de Deus falar com os profetas. E aí, 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus. Então, a inspiração é o ato de registrar a revelação. Então, nós temos que orar para que Deus nos dê, como o Senhor falou, iluminação da palavra que foi inspirada. Então, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, que foi revelada aos seus profetas, mas que usaram a sua língua, o seu contexto, a sua maneira de ver o mundo, para transcrever aquilo que estava no desígnio de Deus. Então, hoje a gente tem então o momento de orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Por isso que o Salmo 119 e 105 é tão significativo, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia tem esse papel, né? Esse farol. Interessante que os dois termos, né? Lâmpada para os meus pés, então veja, algo que ilumina perto, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, algo que está diante de mim. Então, a Bíblia, quanto mais eu aproximo, eu encontro a verdade para esse momento, mas também em direção para a minha caminhada para a eternidade. Então, ela ensina coisas práticas do dia a dia, do nosso viver, mas também aponta para a eternidade. Fantástico isso, né, pastor? Últimas considerações, pastor, os últimos 5 minutos, eu queria só mencionar aqui a gratidão a todos que participaram conosco, todos que fizeram algum comentário, mandaram alguma pergunta. Foi muito importante a sua participação.
A gente fica muito feliz, isso nos motiva a estarmos aqui nesse momento. Lembrando que já estamos com as portas do templo abertas. Devido à limitação do espaço, é necessário que você se inscreva. Entre no nosso site ainda hoje, agora, iasdmarco.org.br, e se inscreva no culto, ou agora de 11 horas, se você mora aqui perto, ou o culto de amanhã, domingo, às 19 horas, para estar com a gente. E na segunda-feira nós já vamos então atualizar o site com os próximos cultos da semana que vem, e assim por diante. Esse é um protocolo de segurança. Lembre de trazer a sua máscara, uma garrafinha de água. Não venha se tiver com febre, ou tossindo, ou espirrando, adoecido. Se recupere primeiro. Lembre que aqui dentro está um ambiente seguro, sanitizado. Há um processo desde a entrada para proporcionar barreiras sanitárias, higienização das mãos, do solado dos calçados. Então venha tranquilo, o ambiente está seguro para você vir, mas faça sua inscrição para que você possa ter garantia do espaço aqui dentro. Pastor, faça algum comentário para a gente, para terminar essa lição tão especial. Aprendemos então, só para recapitular, que é necessário ter humildade, sinceridade, persistência ou perseverança no estudo, paciência, deixar que a própria Bíblia se explique, lembrar do papel do Espírito de profecia de confirmação e não de formação de uma base de verdade, e que devemos ter também um espírito de oração, sempre antes da Bíblia orar, pedindo a direção de Deus. Mediante a tudo isso, o senhor pode acrescentar ou concluir para que a gente possa fazer o fechamento do nosso estudo? Muito bem, pastor, eu quero resumir tudo que a gente falou aqui em 2 palavras. Humildade, a primeira. Qual é a nossa intenção ao ler a Bíblia? Qual é a minha intenção, qual é a minha motivação ao ler a Bíblia? Será que eu quero ler a Bíblia só para me gabar, que eu tenho mais conhecimento que um ou outro, ou para enriquecer um debate teológico? Temos que ter humildade e a Bíblia para ouvir a voz de Deus. E a segunda coisa é a harmonia que a Bíblia apresenta. Isso para mim, nessa lição ficou claro e fantástico, que Deus está em harmonia com a Bíblia, e a Bíblia está em harmonia com Deus. E principalmente nós, que somos um movimento profético, a Igreja Adventista Sétimo Dia, pastor, a Bíblia ela é essencial para nós, né? Eu costumo dizer que a Igreja Adventista ela foi criada não para correr uma maratona, mas para correr uma corrida de 100 metros. Ou seja, restaurar verdades, entender que Cristo está voltando e anunciar isso. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar prontos para correr essa corrida curta, breve, porque acreditamos que Cristo em breve vai voltar. E enquanto esse dia não chega, que possamos permanecer firmes na sua palavra, com humildade e dependência total de Deus. Amém, pastor. O pastor nos conduza na oração. Obrigado a todos mais uma vez. Vamos então agradecer a Deus por esse estudo, por esse aprendizado. E em seguida nós teremos a carta missionária, um testemunho de uma outra região do mundo, para entendermos como que, através da nossa fidelidade nas ofertas e dízimos, Deus tem alcançado pessoas em diferentes regiões. Tá bom, vamos orar então. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos durante toda a semana de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque nela nós encontramos verdades absolutas, não relativas. Nós entendemos que ela é o nosso guia, ela não se contradiz, mas ela nos contradiz com a nossa forma de pensar, de agir, e por isso nós precisamos ter a Bíblia como a base para tudo que formos falar, pensar e agir. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue a guiar as nossas vidas, que possamos ter sabedoria para não apenas ler, mas colocar em prática aquilo que o Senhor pede de nós, e que ao nos deparar com alguma dificuldade, ao ler algum texto, que nós possamos recorrer a Ti, e possamos entender então tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Ser conosco agora nesse próximo momento, no nosso culto, que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém.